Olá, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui na TV Educaits. Eu sou a professora Rafaele e nesta aula vamos aprender sobre as vozes verbais. A habilidade que será trabalhada nesta aula é a seguinte: identificar em textos lidos ou de produção própria verbos na voz ativa e na voz passiva, interpretando os efeitos de sentido de sujeito ativo e passivo, agente da passiva. O objetivo desta aula é o seguinte: aprender a identificar e diferenciar as vozes verbais, além de interpretar os efeitos de sentido dessas vozes. As vozes verbais, ou vozes do verbo, são a forma como os verbos se apresentam na oração a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação verbal. O verbo pode aparecer na voz ativa, na voz passiva ou na voz reflexiva, dependendo do contexto e da ênfase que se quer dar para a ação expressa pelo verbo. Para sabermos qual a voz do verbo, precisamos observar se o sujeito está praticando ou recebendo a ação do verbo. A voz ativa. A frase está na voz ativa quando o sujeito gramatical é o agente da ação, ou seja, quando o sujeito gramatical pratica a ação expressa pelo verbo. Vamos analisar algumas frases. Maria fez o almoço. A primeira coisa que devemos fazer é identificar o sujeito. Quem fez o almoço? Maria. Logo, Maria é o sujeito. Se Maria, que é o sujeito, está praticando a ação expressa pelo verbo, dizendo que este é um sujeito agente e, portanto, temos o verbo na voz ativa. No segundo exemplo, temos: o professor corrigiu as provas dos alunos. Novamente, vamos identificar primeiro o sujeito. Quem corrigiu as provas? O professor. Portanto, o professor é o sujeito da oração. Este sujeito é agente, pois está praticando a ação verbal. Portanto, temos um verbo na voz ativa. Já no terceiro exemplo, Letícia apresentou o trabalho de ciências. Quem apresentou o trabalho? A Letícia. Portanto, Letícia é o sujeito que está praticando a ação do verbo. Então, temos sujeito agente e verbo na voz ativa. A frase está na voz passiva quando o sujeito gramatical é o paciente da ação, ou seja, quando o sujeito gramatical sofre ação verbal praticada pelo agente da passiva. Existem dois processos distintos de formação da voz passiva, o analítico e o sintético. A voz passiva analítica é formada por sujeito paciente mais verbo auxiliar, que pode ser o ser, o estar, o ficar, entre outros verbos. Aí temos o verbo principal da ação, conjugado no particípio, mais o agente da passiva. Lembrando que o agente da passiva é aquele termo que indica quem pratica a ação de uma oração na voz passiva. É um termo preposicionado, sendo utilizado, na maioria das vezes, a preposição por ou as suas formas contraídas, o pelo, pela, pelos ou pelas. O agente da passiva corresponde ao sujeito de uma oração na voz ativa. Para ficar mais claro, vamos analisar a estrutura daqueles mesmos exemplos que vimos na voz ativa, só que agora transformado para a voz passiva analítica. O almoço foi feito por Maria. Percebemos neste exemplo, o almoço, que é o sujeito, não está praticando a ação do verbo, mas sim está recebendo esta ação. Quando isso acontece, dizemos que o sujeito é paciente. Sujeito que recebe a ação do verbo é chamado de sujeito paciente. Logo após o sujeito paciente, temos uma locução verbal, foi feito. Temos aí o verbo auxiliar, foi, mas o verbo principal, feito. Em seguida, temos o agente da passiva, que é o termo que indica quem pratica a ação sofrida pelo sujeito paciente.
o sujeito paciente almoço sofreu a ação de ter sido feito pelo agente da passiva Maria. Neste outro exemplo, as provas dos alunos foram corrigidas pelo professor. As provas, que é o sujeito, estão recebendo a ação de terem sido corrigidas. Portanto, temos um sujeito paciente. Logo após o sujeito, temos uma locução verbal. Foram corrigidas. Temos aí o verbo auxiliar, foram, mas o verbo principal, corrigidas. Em seguida, temos aí um termo que indica quem pratica a ação sofrida pelo sujeito paciente. O sujeito paciente provas sofreu a ação de ter sido corrigidas pelo agente da passiva professor. O trabalho de ciências foi apresentado por Letícia. O trabalho de ciências, que é o sujeito, está recebendo a ação de ter sido apresentado. Portanto, temos aqui um sujeito paciente. Logo em seguida, temos a locução verbal, formada pelo verbo auxiliar mais o verbo principal, foi apresentado. E depois temos o agente da passiva por Letícia, que é o termo que indica quem pratica a ação sofrida pelo sujeito paciente. O sujeito paciente, trabalho de ciências, sofreu a ação de ter sido apresentado pelo agente da passiva Letícia. A voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal, devido ao uso do pronome se, é formada por verbo conjugado na terceira pessoa, que pode ser tanto no singular quanto no plural, mais o pronome apassivador, o se, mais o sujeito paciente. Podemos observar essa estrutura nesses exemplos. Fez-se o almoço. Temos aqui verbo na terceira pessoa, fez, temos o pronome apassivador se e temos o almoço, que é o sujeito paciente. Apresentou-se o trabalho de ciências. Temos aqui nesse exemplo o verbo apresentou, que está na terceira pessoa, temos o pronome apassivador se e temos o sujeito paciente, o trabalho de ciências. Temos ainda a voz reflexiva, onde o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, uma vez que ele pratica e recebe a ação do verbo. A voz reflexiva é formada por verbo na voz ativa, mais pronome oblíquo, que pode ser o me, o ti, o si, o vós, e ele serve de objeto direto, ou por vezes de objeto indireto, e representa a mesma pessoa que o sujeito. Por exemplo, atropelou-se em suas próprias palavras. Eu me pentearei. O cozinheiro feriu-se com a faca. Em todos estes exemplos, percebemos que ao mesmo tempo que o sujeito de cada oração está praticando a ação do verbo, ele também está recebendo esta ação. A voz reflexiva também pode ser reflexiva recíproca. Isso acontece quando o verbo reflexivo indica uma reciprocidade, ou seja, dois ou mais elementos praticam a ação ao mesmo tempo que a recebem. Essa voz denota uma ação mútua ou correspondida. Por exemplo, Pedro e Bianca amam-se muito. Os jogadores insultaram-se durante a partida. Temos aqui, ao mesmo tempo que Pedro e Bianca, eles amam, são amados. Os jogadores, ao mesmo tempo que insultaram, eles foram insultados. Revisando o que aprendemos hoje, nesta aula estudamos sobre as vozes verbais, que são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe esta ação do verbo. Aprendemos que há a voz ativa, quando o sujeito agente pratica a ação do verbo, há a voz passiva, na qual o sujeito é paciente, ele sofre a ação do verbo praticado por um elemento que chamamos de agente da passiva. A outra voz é chamada de reflexiva, quando o sujeito, ao mesmo tempo que é agente, também é paciente. Ele pratica e ele recebe a ação do verbo. Agora vamos praticar o que estudamos nesta aula. No primeiro exercício temos:
Indique se as seguintes frases estão na voz ativa, voz passiva, analítica ou sintética, ou voz reflexiva. Letra A. Meu vestido foi comprado por minha mãe. Temos aqui um sujeito, meu vestido, que ele está sofrendo a ação de ter sido comprado pelo agente da passiva, minha mãe. Portanto, temos uma voz passiva analítica. Eu olhei-me no espelho. Eu olhei-me. Nesse caso aqui, eu estou praticando e recebendo a ação do verbo. Portanto, temos uma voz reflexiva. Vendem-se casas. Vendem-se casas. Temos aqui a casa, que é o sujeito paciente, está recebendo essa ação. Portanto, temos uma voz passiva sintética, já que temos o verbo na terceira pessoa, mais o pronome apassivador se. O médico salvou a vida do bebê. O médico, que é o sujeito desta oração, ele está praticando a ação, portanto, é um sujeito agente. E se temos sujeito agente, temos aí uma voz ativa. Letra E. Eu e meu irmão nos abraçamos com alegria. Aqui nesta oração, temos dois elementos que praticaram e receberam a ação ao mesmo tempo. Portanto, temos uma voz reflexiva recíproca. Faça as transposições das vozes verbais das orações abaixo. Neste exercício, vamos fazer a conversão das frases da voz ativa para a voz passiva e vice-versa. Letra A. Eles nos venceram. Temos aqui uma oração na voz ativa, vamos passar para a voz passiva, que ficaria o seguinte: fomos vencidos por eles. Letra B, terminei o trabalho. Terminei, temos aí um sujeito, agente, portanto, essa oração está na voz ativa, ela ficaria na voz passiva, o trabalho foi terminado por mim. Na letra C, os agentes fiscais fecharam os portões. Vamos passar para a voz passiva e seria: os portões foram fechados pelos agentes fiscais. Na letra D, o livro foi lido por Mariana. Temos aqui uma oração na voz passiva analítica. Vamos passar para a voz ativa. Mariana leu o livro. O chefe não me chamou para a reunião. Na letra E, temos aqui uma oração na voz passiva. Na voz ativa, vamos passar para a voz passiva, que ficaria: não fui chamada para a reunião pelo chefe. Esta foi nossa aula sobre vozes verbais, espero que tenham gostado e eu aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau!